Olá, meu nome é Francisco Nartagnan Chaves da Silva. Nesse vídeo eu vou apresentar a minha tese, o custo emocional do cuidado na aba, que é um mapeamento de fatores organizacionais, emocionais e éticos descritos na literatura entre 2020 e 2025, analisados à luz do modelo de demandas e recursos do trabalho, o JDR, e com implicações para políticas, instituições e a prática clínica no Brasil. Eu começo pela justificativa. A aba ela se consolidou como uma intervenção de forte evidência científica para pessoas com TEA, e com isso impulsionou de forma muito rápida a demanda por profissionais cada vez mais capacitados e qualificados no Brasil. Mas ao mesmo tempo surge um paradoxo. Enquanto a eficácia clínica cresce e a procura de serviços aumenta, também se observa uma crise de saúde mental entre os terapeutas e analistas do comportamento que atuam com esse serviço. Isso aparece especialmente em relatos achados sobre burnout e sofrimento moral, ou seja, uma realidade em que quem cuida começa a adoecer. E a pergunta que guia o tema é simples, mas decisiva. Como sustentar o cuidado ao outro quando quem cuida adoece? Com base nisso, o meu problema de pesquisa se organiza na seguinte questão: como e por que a interseção de demandas organizacionais, emocionais e éticas intensifica o sofrimento psíquico de profissionais de aba e ameaça a sustentabilidade da prática no Brasil? Nessa tese, o sofrimento profissional não é tratado como uma fragilidade individual, mas como um indicador, como um termômetro político de condições estruturais e multiníveis que atravessam e perpassam o campo. O objetivo deste trabalho é ser o mais efetivo possível. Eu acho que a gente conseguiu um olhar que vai direcionar a intervenção e a prática da aba no Brasil. Importante contextualizar que a prática da aba é uma terapia específica para pacientes com autismo. O autismo hoje cresce em números exponenciais. Traz-se o número de que 1 a cada 36 crianças até 8 anos no Brasil, no mundo, possuem autismo. E a essa demanda surge O objetivo geral foi investigar as raízes do adoecimento ocupacional na prática da aba, com foco no contexto brasileiro, mapeando os fatores que intensificam esse sofrimento psíquico. E como objetivos específicos, eu busquei mapear fatores organizacionais, emocionais e éticos, analisar a literatura científica de 2020 a 2025, aplicar o JDR como ferramenta analítica e, por fim, propor uma agenda de saúde mental voltada aos profissionais que atuam com esta prática da análise do comportamento aplicada. Na fundamentação teórica, o JDR é o central. O modelo parte da ideia de que todo trabalho pode ser compreendido a partir de demandas e recursos. Demandas são aspectos do trabalho que exigem esforço físico, cognitivo ou emocional, e quando persistentes e elevadas, aumentam o risco de exaustão, de burnout. Recursos são aspectos que ajudam o profissional a atingir as metas, reduzem o impacto das demandas e favorecem aí o engajamento e a proteção. Na prática, quando há demandas excessivas e recursos escassos, o resultado tende a ser o aumento de burnout e uma exaustão exagerada emocionalmente e também o sofrimento moral, especialmente quando o profissional ele se vê pressionado a agir de modo incompatível com seus valores, com a sua ética. Em termos metodológicos, eu realizei uma revisão sistemática da literatura cobrindo o período de 2020 a 2025,
com buscas em Cielo, em Lilacs e a PubMed. Ao final do processo, a amostra final foi composta por 35 artigos, analisados em profundidade. A análise sistemática e integrada e o JDR foi utilizado como ferramenta analítica, de novo, para organizar os fatores de risco e a proteção. Para deixar esse processo bem transparente, o fluxo de seleção seguiu uma lógica em múltiplas etapas: identificação, triagem, elegibilidade e inclusão. No meu procedimento, houve uma busca inicial, remoção de duplicatas, leitura de títulos e resumos por avaliadores independentes, e depois a leitura na íntegra dos estudos elegíveis, até chegar ao corpus final de 35 artigos. Essa estrutura, ela fortalece a replicabilidade e a clareza do método. Chegando ali aos resultados e às discussões, o ponto principal é que o sofrimento aparece como um fenômeno multinível, estrutural. Ou seja, o adoecimento não decorre de fragilidades individuais, mas de condições sistêmicas, organizadas em 3 domínios, que eu vou listar agora. Inclusive, eles estão interconectados. O primeiro domínio são as demandas organizacionais. Aqui a literatura aponta como processos como precarização do trabalho, o vácuo regulatório, baixos salários, uma alta carga horária, falta de supervisão adequada e uma alta rotatividade. Esse conjunto é descrito como uma fonte importante de burnout. Por quê? Porque coloca o profissional em um ciclo de alta exigência, com um baixo suporte e uma baixa previsibilidade. O segundo domínio são as demandas emocionais, é o desgaste do cuidar. A prática clínica ela exige uma regulação emocional constante, principalmente porque a gente trabalha com crianças com TEA. Empatia, manejo de comportamentos desafiadores e muitas vezes uma exposição contínua ao sofrimento de famílias, de pacientes. E isso pode levar a uma fadiga por compaixão e às vezes a uma exaustão emocional, inclusive crônica. Em outras palavras, não é só um cansaço, é a erosão progressiva de energia emocional necessária para sustentar este vínculo e este cuidado de alta complexidade. O terceiro domínio são as demandas éticas mesmo do trabalho, especialmente o sofrimento moral. Ele aparece quando existem conflitos entre valores profissionais e o código de ética, por um lado, e as exigências institucionais, por outro, quando aquele profissional precisa se lidar com as demandas das instituições a quais eles fazem parte. E aí há também uma questão de práticas questionáveis. E isso afeta diretamente. No conjunto, essa tríade mostra que a sustentabilidade da aba no Brasil não depende apenas de formar mais profissionais, mas de criar condições para que eles permaneçam saudáveis e eticamente íntegros no seu exercício da sua profissão e da sua prática. E é aqui que a tese propõe a sua contribuição. Ela quer usar a análise integrada desses fatores para desenhar implicações práticas e políticas. Inclusive, nas considerações finais, eu proponho uma agenda nacional de saúde mental para os profissionais da análise do comportamento aplicada, a ABA, baseada em 4 frentes. A primeira é a regulamentação profissional, com padrões nacionais para condições de trabalho dignas, remuneração e supervisão, que inclusive está no Senado para ser votado. A segunda é um suporte institucional, como programas sistemáticos de apoio psicossocial nas clínicas e nas instituições que esses profissionais atuam. A terceira é a formação continuada, incluindo autocuidado, ética e gestão emocional do trabalho. E a quarta é ainda a pesquisa de vigilância para monitoramento contínuo da saúde desses profissionais. Eu também apresento ainda propostas mais estruturais ainda,
como reformas das condições de trabalho, como políticas de bem-estar, como bem-estar organizacional e mobilização coletiva por meio do fortalecimento de associações, redes de apoio e de advocacy por políticas públicas de saúde mental. A ideia central é que o cuidado com o profissional, ele não é um extra, ele é um requisito para a qualidade e a continuidade da intervenção oferecida às pessoas com autismo ou TEA e às suas famílias no Brasil. Para encerrar, a mensagem final é: por uma aba que cuida de quem cuida. A sustentabilidade da aba, ela depende de ações estruturais, institucionais e políticas que priorizam o bem-estar dos profissionais. Também, quando cuidamos de quem cuida, nós protegemos a prática, protegemos a ética e protegemos os resultados clínicos, porque no fim a qualidade do cuidado também é consequência das condições de trabalho. Muito obrigado. Eu me chamo Francisco Nartagnan Chaves da Silva. Eu fico à disposição. Um abraço pela escuta.